Olá pessoal, tudo bom? Eu tive uma ideia de fazer um quadro um pouco diferente aqui no meu canal, tá? A ideia é que eu pegue algumas perguntas que eu recebi de alguns alunos e alunas em algum dos meus cursos e eu vou responder essas dúvidas aqui. É claro que eu precisei selecionar algumas perguntas que eu não tenha nenhum código para mostrar, porque a ideia aqui é pegar algumas dúvidas, digamos, mais genéricas, tá? Então eu vou responder algumas perguntas. Qual que é a grande novidade aqui desse vídeo? A grande novidade é que para eu continuar a fazer esse vídeo, eu vou precisar mostrar aqui o meu ovo, tá? É basicamente esse ovinho aqui. Se você conhece a técnica Pomodoro, você vai saber do que se trata, ok? Então eu coloquei aqui, ó, 15 minutos. E esse vai ser o tempo desse vídeo, tá? 15 minutos. Eu vou pegar, na verdade, algumas dúvidas, vou responder as dúvidas até que aqui o tempo acabe. Quando o tempo acabar, aí eu não sei se eu paro a dúvida na metade, deixo para o próximo vídeo, ou se eu pelo menos termino de responder essa dúvida, tá? Mas olha só, está exatamente aqui nos 15 minutos. Daqui 15 minutos aqui ele vai tocar e eu vou parar o vídeo. Bacana? Espero que você goste desse tipo de vídeo. Se gostar, pode virar um quadro aqui do canal, sei lá, vamos ver. Eu tô fazendo uma experiência aqui, tá bom? Muito bem, então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero ler é do Rafael. E ele fez a seguinte pergunta: professor, nos projetos eu posso utilizar o Normalize CSS e o asterisco, né, que seria ali o Reset CSS, né? E o asterisco para margem, padding, box size e tudo mais. Aí, na verdade, ele fez essa pergunta, né? Se ele pode utilizar o Normalize e também o asterisco. A minha resposta é o seguinte: olha, você até pode, mas não é muito usual, tá? Porque são duas abordagens diferentes. Na verdade, os dois são CSS e Reset, certo? Só que o Normalize, a ideia dele é o seguinte: é selecionar os elementos que possam ter algumas diferenças entre os browsers, e aí ele vai tratar somente dessas diferenças. Já quando você utiliza o asterisco, você está selecionando todos os elementos na página, tá? Então eu seleciono todos os elementos e, por exemplo, o asterisco, margem 0, padding 0 e o box size com border box, por exemplo, tá? Você está selecionando todos os elementos. Então são duas abordagens diferentes. Então, usar as duas abordagens, você pode? Pode, tecnicamente você pode. Eu só não sei se é muito comum e muito usual isso, tá? Depois eu tenho uma outra pergunta aqui do... Desculpa se eu vou pronunciar errado. É André da Silva, acho que é isso. Ele fez a seguinte pergunta: estou com um problema que não consegui resolver assistindo o vídeo, nem pesquisando na internet. Quando utilizo a propriedade widget, largura, com o valor max content, observo que não adianta a propriedade overflow que aplico. O conteúdo não respeita a margem para a criação do scroll, não importa os valores utilizados. Hidden, scroll, auto, overflow x, em que estou errando? Bom, o seguinte, para que o overflow funcione, então primeiramente, né, vamos lembrar o que é o overflow. A propriedade overflow, ela vai tratar o conteúdo que excede um elemento, certo? Então você, por exemplo, coloca overflow hidden, o conteúdo que excede aquele elemento vai ser escondido por conta do valor hidden. Se você colocar, por exemplo, o scroll, ele vai gerar uma barra de scroll, certo? Então lembre-se, overflow ele trata o conteúdo que excede um elemento. Quando você coloca width com o valor max width, você está fazendo o oposto. Você está falando a largura do meu elemento vai depender do conteúdo. Então repara que são duas coisas antagônicas. Com o overflow você fala, esconde o conteúdo que excede a largura. E o widget com o max widget você fala, a largura é o próprio conteúdo. Então são coisas que não combinam, não casam, tá? Então provavelmente por isso você teve dificuldade, tá bom? A próxima pergunta é do William Augusto. Ele fez essa pergunta num exercício que eu construo uma galeria de imagens usando o CSS. Eu vou colocar aqui na tela o print para dar contexto para a pergunta que ele fez. Então vamos lá. Boa tarde, professor. Consegui fazer, mas foi muito na tentativa e erro. Cheguei no mesmo resultado, tirando que não usei flexbases e também não tinha colocado o display block na imagem. Então, no hover, a imagem crescia um pouco para baixo, mesmo colocando overflow hidden. Então essa foi a única correção, mas me preocupa um pouco.
Pretendo começar por estágio, curso Engenharia de Computação, Engenharia da Computação. Espero que não leve muito xingamento se caso eu tiver que resolver as coisas por tentativa e erro. Olha, William, todo mundo aprende, né? Todo mundo não, mas o fato de você testar algo, né? O fato de você utilizar essa abordagem de tentativa e erro é extremamente importante para a aprendizagem, tá? E você está entrando no mercado como estagiário, isso está subentendido que você não tem experiência, ok? Então não se preocupe se você não vai, na minha opinião, você não vai ser xingado porque não sabe alguma coisa, ninguém nasceu sabendo, certo? Inclusive, todos os programadores e programadoras que são extremamente experientes hoje em dia, um dia tiveram que aprender. Quem escreve hoje, por exemplo, muito código de CSS, conhece bastante de HTML, um dia teve que escrever um H1 e colocar, por exemplo, um background color nesse H1. Faz sentido? Então, não tem preocupação nenhuma com relação a isso, ok? Aliás, essa preocupação mais atrapalha do que ajuda, tá? Pode criar um bloqueio aí no seu processo de aprendizagem, tá? Não se preocupe com isso, as coisas acontecem nos seus tempos. Bacana? Muito bem. Samuel Santos fez a seguinte pergunta: qual a diferença da tag main e da tag article? Bom, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo um pouco as diferenças semânticas entre algumas tags, mas de qualquer das formas eu vou responder essa aqui. As tags main e articles são elementos HTML que têm propósitos diferentes, tá? Então, a tag main, ela serve para você determinar na sua hierarquia da informação onde que está todo o conteúdo principal da sua página. Na prática, é mais ou menos assim, você vai colocar a tag main, é tudo que é a sua página principal, exceto o header do body, exceto o footer do body, tá? Exceto a nave, tá? A nave também deveria ficar de fora da tag main. Então a tag main é onde mora o conteúdo, todo o conteúdo da sua página. Já a tag article é uma tag que vai colocar um conteúdo autossuficiente e independente, tá? Eu sei que é um pouquinho complicado, inclusive eu tenho outro vídeo que eu falo um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar o card aqui em cima, também o link na descrição para você conferir se você quiser. Mas são duas tags completamente diferentes com relação a que tipo de conteúdo você coloca lá dentro, tá? E uma dica que eu quero passar para vocês, pessoal, é sempre que rolar essas dúvidas, faça um favor para você mesmo. Coloca lá no Google MDN HTML article ou MDN HTML main. Se acostume a fazer isso, porque isso vai ajudar muito na aprendizagem de vocês, tá? De qualquer das formas, eu vou colocar o link aqui na descrição também do outro vídeo que eu falei um pouco mais sobre semântica, ok? Outra pergunta do William Augusto. Uso das classes. Bom dia, professor. Depois de fazer esse exercício e suar um pouco na hora de trocar a cor do checkbox, ok? Então é um exercício de formatar um checkbox. É notável em como o uso das classes nos elementos do HTML simplificam muito o código no CSS. Muito bem. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que muitas pessoas acabam me chamando de professor, mas eu não me considero um professor, tá? Na verdade, o que eu me considero é um instrutor orientador, ok? Então, eu sempre vou procurar, digamos, provocar vocês, tá? Não se preocupe, por exemplo, se algumas pessoas me fazem algumas perguntas que eu simplesmente não dou a resposta pronta, tá? Por que eu não dou a resposta pronta? Porque eu quero realmente forçar o autoconhecimento, não o autoconhecimento, mas que você possa ser autodidata, melhor dizendo, tá? Então você vai atrás da resposta e você descubra por conta própria. Sabe por quê? Porque aí a aprendizagem é muito mais efetiva, tá? Para mim, seria até mais fácil dar a resposta pronta, certo? Em alguns casos eu faço isso, obviamente, mas quando eu vejo que há espaço, eu sempre vou provocar vocês. Sempre vou falar, não, ó, procura esse link, vai lá no site da MDN, lê isso aqui, o que você entendeu? Eu sempre vou tentar, normalmente, tentar fazer essa provocação, ok? Então, dito isso, o que eu quero falar, se você faz um curso, seja um curso presencial, um curso online, qualquer curso, seja meu curso ou não, se você ficar só no passivo, né, só ali recebendo a informação, acho que você vai absorver 10% do curso, né, do conteúdo do curso, tá? Então, se você ficar só na passividade, vai ser muito menos efetivo para você, tá? Mas se você colocar a mão na massa, testar, errar, eu lembro desse William Augusto, agora
lembrando aqui que ele falou do checkbox, ele fez totalmente diferente do que eu tinha feito, tá? Só que ele fez de uma maneira que eu não tinha pensado fazer. Então eu fiz ali um desafio para pintar, para formatar um simples checkbox, ele fez de uma maneira que eu não iria pensar. E sabe qual foi a resposta dele? Olha, Daniel, se eu fosse fazer igual você, eu ia demorar muito tempo para fazer, certo? Só que eu poderia fazer a mesma coisa. E se eu fosse pensar igual você, eu não faria igual você. Eu não pensaria da maneira como você pensou para resolver esse exercício. Olha como a gente aprende junto, né? Tanto eu aprendo com vocês também, tá? Então, é muito importante que quando você compra um curso, quando você investe um tempo para estudar, que você ponha a mão na massa de fato. Não fique só na passividade, não fique só assistindo os cursos, só assistindo as videoaulas, tá? Põe a mão na massa, experimente, saia um pouco da caixa, experimente de outras formas, que foi como fez aqui o William Augusto. Bacana? Próxima dúvida. Diego Henrique fez a seguinte pergunta. Olá, professor. As pessoas me chamam de professor. Ok, eu recebo com todo carinho, tá? Mas, enfim, vamos lá. Seguindo aqui. Antes de fazer minha pergunta, gostaria de dizer que seu curso é muito bom. Valeu, Diego. Recentemente fiz uma prova prática na escola e graças ao seu curso eu consegui me sair muito bem, apenas usando HTML e CSS visto até agora. Aí ele mandou a pergunta dele embaixo. Na aula de Float e Clear, o senhor falou que no final das contas é melhor usar a propriedade Flexbox para estruturar layout. Com relação a Position, também vai ser assim? Sendo melhor, no final das contas, usar a propriedade Flexbox ou não? Ok, a minha resposta é que são coisas diferentes, tá? Você falou aqui de Float, de Clear, depois falou de Flexbox e falou de Position, tá? Então, são três coisas diferentes. Float e Clear, o Float ele serve para fazer com que um conteúdo flutue ao redor de um elemento, tá? Então é como se fosse assim, eu tenho uma imagem e eu quero que o texto ele fique ao redor dessa imagem, tá? Então aí a gente utiliza a propriedade Float. A propriedade Flexbox e Position, principalmente o Position Absolute, eles podem se confundir um pouco, tá? Porque em alguns casos eu consigo chegar no resultado visual com as duas propriedades, ou Flexbox ou Position, tá? Mas o Position ele serve para que eu posicione um elemento com relação a um elemento container ou até mesmo, estou falando do Position Absolute, tá? O Position Absolute ele vai ser posicionado com relação ao container ou ao body ou ao documento todo, tá? Porque ele vai depender de ter um elemento ancestral a ele que esteja posicionado, ok? Só que o Position ele difere do Flexbox porque o Position ele vai posicionar um elemento, inclusive eu posso sobrepor mais de um elemento. Então imagina que eu tenho uma div e eu posso colocar outra div por cima e fazer esse movimento aqui, tá? No caso do Flexbox, o conceito é um pouco diferente, porque o Flexbox eu vou colocar o DisplayFlex num container e esse container, ele vai alinhar ou distribuir os elementos filhos. Em alguns casos, eu consigo usar tanto um quanto o outro. Eu consigo tanto usar o Position Absolute quanto o Flexbox para chegar no mesmo resultado, mas eles são diferentes, tá? O Position é quando normalmente eu quero empilhar um elemento sobre o outro, tá? Eu poderia até pensar em alguns exemplos práticos aqui, fazer um vídeo para vocês, eu ainda não pensei nisso, mas posso fazer, tá? Se você quiser, coloca nos comentários, eu posso procurar fazer um vídeo como esse. Bacana? Davidson da Silva fez a seguinte pergunta. Professor, concluindo esse curso eu tenho toda a base necessária para partir para um framework como o React? A minha resposta é sim, eu acredito que sim, tá? Inclusive é louvável que você esteja primeiro aprendendo os fundamentos do JavaScript para depois partir para um framework. Eu tenho certeza que você será muito diferenciado no mercado. Bacana? Esta é a minha opinião, tá? Próxima pergunta, Guilherme Benassi. Ele começa a pergunta com um agradecimento. Adorei esse projeto. Só com o código conseguimos construir algo bem profissional. Obrigado, professor, pela forma que aborda e transmite o conteúdo. Não está fácil no começo assimilar tudo, mas percebo que ao longo do tempo as coisas vão ficando mais claras e fazendo sentido. Novas perspectivas estão se abrindo e te agradeço por fazer parte disso. Um abraço.
Bom, pessoal, aqui, deixa eu só ver, ó, tá quase acabando aqui, tá quase chegando no zero, mas vamos lá. Aqui é o seguinte, pessoal, na verdade ele fez uma pergunta e agradecendo, falando que não tá fácil e tudo, é por isso que eu resolvi colocar essa pergunta aqui nesse vídeo para vocês, tá? O que acontece? O nosso cérebro, pessoal, o nosso cérebro, ele tem uma coisa que agora me fugiu a palavra, que tem a ver com flexibilidade. Enfim, eu não vou lembrar agora a palavra, quando eu lembrar eu vou colocar... Tocou, não faz mal, eu vou responder essa pergunta e nós vamos acabar o vídeo, tá? O nosso cérebro, ele tem essa flexibilidade, digamos assim. Existe uma palavra científica, eu não vou me lembrar agora, infelizmente, mas eu vou colocar no primeiro comentário fixado, se você quiser saber mais, tá? Mas na prática, o que que significa? O nosso cérebro, ele consegue mudar, tá? Resumidamente é isso. Conforme eu for usando o meu cérebro para aprender alguma coisa nova, por exemplo, eu consigo fazer novas conexões sinápticas, ou eu consigo fortalecer as que já existem, tá? Existe um processo que hoje já se sabe sobre isso, tá? Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina extremamente poderosa, tá? Quando você está aprendendo alguma coisa nova, veja, você não tinha aquelas sinapses formadas. Quando você está aprendendo uma coisa nova, você precisa mudar a forma do seu cérebro. E isso, às vezes, pode ser doloroso, tá? Não é tão fácil assim quanto se acha, né? É óbvio que quando a gente é criança é mais fácil a gente aprender coisas novas, mas conforme o tempo vai passando, não que seja impossível, obviamente. A gente pode aprender até, enfim, até quando for um senhor de idade, uma senhora de idade. Mas... é fato que a gente precisa de um pouquinho mais de esforço para que isso aconteça, tá? Então, a palavra que eu quero passar é a seguinte: o nosso cérebro é uma máquina extremamente poderosa. A gente pode aprender qualquer coisa, pessoal. Só que, como eu falei, nós precisamos forçar, né, ou fortalecer caminhos existentes ou criar novos caminhos, né, novas sinapses, novos percursos, né, elétricos, que na verdade o que tem dentro do nosso cérebro são sinais elétricos que vão transmitindo entre os neurônios, certo? Só que quando a gente começa a aprender alguma coisa, e se a gente faz o seguinte: ah, mas isso aqui é muito difícil, eu não consigo, ah, isso aqui eu não vou conseguir decorar tudo isso aqui não. O que a gente está fazendo, na verdade, é quase uma função recursiva, porque a gente usa o nosso cérebro para pensar algo, para mandar uma informação para o nosso cérebro. Então a gente já está falando: eu não consigo, é muita coisa, é muito difícil, né? Acredite, pessoal, isso acontece, tá? Quando a gente começa a pensar, começa a aprender, e já com esse pensamento negativo, nós estamos dificultando para nós mesmos, tá? Então a dica que eu quero passar para vocês é: não se cobre, é só isso. Não se cobre. Se eu estou aprendendo alguma coisa nova, eu não vou me cobrar. Deixa que o meu cérebro tenha o tempo dele para criar essas novas conexões, para fortalecer as conexões já existentes. Isso demanda tempo, não é do dia para a noite, tá? Então, é o que ele falou aqui, né? Não está fácil no começo assimilar tudo, mas você não precisa assimilar tudo, né? Você não precisa. As pessoas não precisam conhecer tudo de uma única vez. No processo de aprendizagem, você está criando novas conexões, fortalecendo as conexões já existentes, e é tudo na base da comparação. Eu tive um professor na faculdade que falou uma vez, eu nunca mais esqueci. Agora eu não vou lembrar a idade, mas ele falou, eu vou chutar uma idade aqui, tá? Não leve ao pé da letra o que eu falar. Mas ele falou assim: a gente só aprende até os 3 anos de idade. Depois daí, é só comparação. Tudo que você aprendeu na vida, você aprendeu até os 3 anos. Eu não sei se é bem 3 anos, tá? Não vou me lembrar, mas enfim. Então, tudo que você aprendeu na vida é até uma certa idade. Depois daquela idade, você só compara. Você fala, isso aqui é disso, isso aqui eu comparo isso com isso, comparo maçã com banana, comparo laranja com maçã, e assim você vai aumentando o seu repertório de conhecimento. É muito louco, né? Então, ele falou aqui, não está fácil no começo assimilar tudo. Como eu falei, não precisa assimilar tudo. Dê tempo ao tempo. Com o tempo, se você, por exemplo, se você usa, sei lá, você usa background size uma vez. Daí você usa background size mais uma vez. Aí no outro dia você usou mais uma vez. Sabe o que vai acontecer? Seu cérebro vai falar, opa, isso aqui é importante. Vamos guardar um espacinho na memória aqui? Vamos guardar?
Aí você tem um conceito que se chama memória de longo prazo, né? Você tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Quando você está mandando o cérebro fazer aquela atividade mais de uma vez, o próprio cérebro vai falar, opa, peraí, isso aqui eu acho que é importante, hein? O Daniel tá fazendo isso aqui mais vezes, vamos armazenar essa informação num lugar especial no cérebro que se chama memória de longo prazo. E percebe? O próprio cérebro ele vai se adaptando, né? Tem um nome, enfim, não vou lembrar, eu vou ter que pesquisar, eu coloco aqui o nome no primeiro comentário fixado. Se você quiser saber mais a respeito, você pode até pesquisar no Google depois. Bacana, pessoal? Então é isso. Ficou mais um monte de pergunta aqui que eu não consegui responder nesses 15 minutos. Espero que você tenha gostado. Esse é um vídeo totalmente diferente do que eu venho fazendo aqui no canal. Provavelmente eu nem vou editar ou editar muito pouco esse vídeo só para tirar um barulho de cachorro, um carro de bombeiro que passou, sei lá, né? Se tiver alguma edição para fazer, eu vou fazer uma edição bem simples. Pera lá que eu não entendi. Eu não compreendi. Quem editou o vídeo, Daniel? Provavelmente eu nem vou editar ou editar muito pouco esse vídeo. Tá, teve uma mentirinha aqui do nosso queridíssimo Daniel. Quem editou o vídeo fui eu, o editor, não o Daniel. E teve bastante corte sim, o Daniel erra muito. Enfim, só queria aparecer no vídeo mesmo e é nóis. Voltando à programação normal em 3, 2, 1... Mesmo porque para não mudar muito o valor aqui do ovo, tá? Muito bem, então espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, quiser mais conteúdo como esse, quiser inclusive que eu continue lendo as outras perguntas aqui que não deu tempo, coloca nos comentários. Se esse tipo de vídeo virar aqui um quadro no meu canal, vou precisar dar um nome, não faço nem ideia do nome que eu vou dar para esse quadro, peço a sua ajuda. Coloque aqui nos comentários aqui embaixo que nome você daria ou que nome você gostaria de ver aqui no meu canal. Fechado, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Até lá.